Questão 42 da prova de 2015-2 da USS. A criação de abelhas é benéfica ao equilíbrio dos ecossistemas em função de um processo derivado da coleta da matéria-prima realizada por esses animais para a produção do mel. Para produzir o mel, essas abelhas elas visitam diferentes flores para poder, nesse caso, conseguir produzir esse material. E aí, ao fazer essa visita a diferentes plantas e a diferentes estruturas florais, né, que são estruturas reprodutoras que essas plantas apresentam, as abelhas elas passam a ter uma função muito importante, né, que é a função de polinização. Elas são excelentes polinizadoras porque elas vão, aí, nesse caso, se alimentar do néctar, e aí isso vai fazer com que elas sempre estejam visitando essas diferentes flores, garantindo aí a reprodução, a fecundação cruzada em plantas angiospermas. Aí ele pergunta pra gente, né? Esse processo é denominado polinização. Então, processo que ele fala pra gente aí, que vai ser benéfico ao equilíbrio do ecossistema, já é exatamente a letra A, né? As abelhas, elas são animais polinizadores, são insetos polinizadores. Aí, nesse caso, a gente vai estar falando em entomofilia, né? Que seria a polinização feita por insetos. Seria a polinização feita especificamente aí por essas abelhas. A vantagem de você ter animais polinizadores é fazer com que essa polinização seja mais eficiente, que é o caso das plantas angiospermas que apresentam flores com cores vistosas, com atrativos odoríferos, né? Tem odor bem presente, bem marcante, tem produção de néctar, são plantas que têm aí, nesse caso, características que são atrativas para esses animais polinizadores. Aí, nesse caso, os animais buscam essas plantas, muitas vezes, essas flores como fonte de alimento, né? O néctar é uma grande fonte de alimento para eles, mas a planta ganha muito com tudo isso porque ela acaba garantindo aí o seu processo reprodutivo. Então, a letra A já é a resposta correta. A letra B fala em nidificação. Nidificar, aí, nesse caso, seria construir ninhos. Então, não tem nada a ver aí, porque ele está falando pra gente da função das abelhas, né? O processo derivado da coleta da matéria-prima seria o processo de polinização. Nidificação seria, nesse caso, que alguns animais fazem após a cópula, né? Alguns animais, quando vão ter postura de ovos, vão, aí, nesse caso, ter os seus filhotes, eles podem fazer ninhos. Então, vários animais fazem isso, né? Aves, por exemplo, a gente tem aí, nesse caso, a maioria constrói ninhos de formas completamente diferentes, mas elas constroem ninhos para poder, nesse caso, tanto chocar os ovos quanto cuidar dos seus filhotes. São os únicos, né? Mas é um bom exemplo aí de animais que nidificam, ou seja, que produzem ninhos, que formam ninhos para garantir a sua reprodução. Dispersão de sementes. As abelhas, elas são polinizadores e não dispersores de semente. Elas vão garantir que as plantas sejam fecundadas para que então um fruto possa ser formado, né? Então aí, nesse caso, ela trabalha na etapa anterior à formação de um fruto, e no interior desse fruto a gente sabe que vai encontrar uma semente. Quando um animal se alimenta desse fruto, por exemplo, e acaba levando essas sementes para outros locais, a gente está falando em dispersão. Não precisa necessariamente ter um fruto para que essa semente possa ser dispersada. Qualquer semente, seja ela uma semente que esteja dentro de um fruto ou uma semente nua, como no caso das gimnospermas, levar a semente para outros locais é um processo de dispersão. A dispersão vai ser importante porque vai fazer com que você tenha a possibilidade de organismos nascerem mais distantes da planta-mãe, diminuindo a competição entre eles, né? Então, garante aí o maior sucesso nessa etapa do processo reprodutivo. Redução da variabilidade, pelo contrário, né? Aumenta a variabilidade, porque como a polinização garante fecundação cruzada, a variabilidade aí fica garantida pela ação desses animais polinizadores, né? Pela atividade que esses animais estão realizando para poder garantir a polinização. Então, a letra A seria a resposta correta nessa questão.